como estamos falando aqui do seu tricolor, e como a Mili falou, gravando um dia depois de São Paulo e Tajeres, não podemos deixar de falar do incidente entre o Bobadilha e o Navarro, que o acusa de xenofobia, e que agora, né, o Bobadilha vai ser investigado, cometeu aí um pedido de desculpas daqueles péssimos, né, que a gente sabe como funcionam, que teria chamado o Navarro de venezuelano morto de fome. A gente tá vendo aí, né, uma propagação absurda de casos de racismo, de preconceito, de xenofobia, que a Conmebol faz pouquíssimo para combater. E teve ainda, para completar a cereja do bolo, uma entrevista horrenda do Zubeldia, dizendo assim, não, mas vocês vão me perguntar sobre isso? Eu quero falar do jogo, né? Como se assim, isso fosse uma coisa menor, não importasse. Como é que você ficou ali, dessa vez, né? Não um jogador seu como vítima desse crime, mas como, né, alguém que tenha possivelmente cometido um crime de xenofobia, vendo o seu treinador, a gente quer saber se você é Zuba fã ou não, mas vendo o seu treinador dar essa declaração, e como é que você se sentiu, assim, vendo o jogo, e aí o time se classifica em primeiro, aquela mistura, assim, de emoções? Então, é muito confuso tudo. Eu, como trabalho com imagem, eu sou uma pessoa pública e sempre meço muito tudo que eu vou me posicionar, porque eu sei que uma frase dita dentro de casa tem um peso, uma frase dita na frente dos microfones toma uma proporção muito grande. Então, assim, e você é uma pessoa sempre, né, quando você está na frente de uma câmera, como a gente está aqui falando, por mais que a gente tenha a nossa opinião, nós somos, sim, formadores de opinião e a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Não necessariamente que você precise disfarçar suas opiniões, mas sim saber colocá-las da forma mais responsável e sábia possível. Diante de tudo isso, eu fiquei muito dividido mesmo, porque eu estava vendo o jogo e quando teve o empurra-empurra, eu não consegui entender. A transmissão estava muito boa em termos de imagem, mas em termos de apuração estava muito confusa, porque a Comebol ela também não dá muita informação do que está acontecendo, demora para sair quem tomou o cartão e por quê. É mais confuso. A gente aqui, eu digo assim, o brasileiro, quando ele faz a TV transmite o futebol, a gente acaba sabendo em loco o que está acontecendo de uma forma mais clara. Aí, quando acabou o jogo, que ele também não falou o que tinha acontecido, eu não fiquei para ver a entrevista nem a repercussão. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, eu falei, ó, eu fiquei pensando assim, falei, isso tem cara de bate-boca, de alguém que se conhece de outros carnavais, rolou uma treta ali, pegou do lado pessoal, tipo o Zidane, tipo assim, foi alguma coisa nesse nível. Mas amanhã eu vejo. Quando eu acordei, que eu liguei e vi do que se tratava, eu fiquei pensando assim, sinceramente, e eu já sabia que a gente ia falar sobre isso. Eu fiquei pensando muito assim, já faz alguns anos que eu me pergunto, tudo bem, é um esporte, está todo mundo competindo, a gente sabe como é que é o negócio ali, tudo. A gente sabe como é que é pressão, como você desestabilizar o seu adversário. Existem várias formas. A gente acompanha Brasil e Argentina há séculos, a gente sabe como é que é isso tudo. Mas assim, a gente saiu de 12 câmeras para mais de 60 câmeras no campo. A gente hoje tem microfone espalhado pelo campo inteiro. A gente vê tudo o que está acontecendo lá dentro. Os salários são exorbitantes, são todos profissionais, pedem para serem chamados de atletas profissionais. Então, a partir do momento que a gente está falando de profissional, 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 que horas que vai existir o respeito ao profissional que está do outro lado? Não existe isso. Então, quer dizer, essa máxima de que todo mundo tem que ser profissional, a arbitragem tem que ser profissional, tudo bem, vamos supor que a arbitragem seja profissional, mas a gente vê por leitura labial como que é a conversa dentro de campo. Você não pode. Em que ambiente. Mili, Alicia, se vocês chegarem na redação e se dirigirem no meio de uma reunião, num bate-boca ali de pauta, você falar metade do que esses caras falam dentro de campo, é demissão sumária, é justa causa. Quer dizer, como é que você vai exigir respeito do próximo se você nunca prega o respeito ao próximo?
Então, assim, claro, virilidade no jogo. Pô, eu joguei bola quase que minha vida toda, até meu joelho desistir de jogar bola, eu tive que desistir também. Mas assim, eu joguei, a gente sabe como é que é, cabeça quente, você tá ali com o sangue ferve, você fala, mas cara, eu nunca desrespeitei ninguém nesse nível. Então, assim, para chegar a esse ponto, é aquilo, né? Aquela frase famosa, né? Diz mais sobre o cara do que sobre o ato em si, né? Lógico, ele quis falar alguma coisa no meio de um bate-boca, quis, usou a palavra errada, usou. Se ali na hora ele já tivesse saído de campo, ó, falei, desculpa, não devia ter falado, cabeça quente, tudo, talvez a gente não tivesse discutindo isso. O cara talvez Talvez. tivesse perdoado ele, Sim. tivesse falado, Sim. ah, tá bom, tá bom, tá bom, beleza, entendeu? Claro que vai ter um monte de gente que vai chegar aqui e falar assim: ah, mas é a cultura latina, eles se tratam assim. Não, gente, acabou, acabou. Não existe mais isso. Existe um monte de coisa que se falava que não se fala mais, porque a sociedade resolveu não aceitar mais. Então cabe a, O a cara tava nós nos chorando, né? ajustarmos. Exato, ele queria sair de campo na hora, né? Isso. E eu fiquei olhando, eu falei, cara, como não houve uma indignação coletiva ali no instante, eu realmente fiquei com muita dúvida do que realmente tivesse acontecido. E, 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 e também acho muito triste que ele tenha tido apenas duas testemunhas, né, que foram acompanhá-lo, não foi o time todo. Isso me lembrou muito aquele caso que foi um jogo, acho que foi do PSG, que houve uma ofensa racista e o time inteiro Sim, saiu todo de mundo campo, saiu. comissão técnica, saiu todo mundo, foi todo mundo para o vestiário. Isso precisa acontecer mais, entende? Eu acho que isso precisa acontecer mais. Da mesma forma que é, eu posso entender o Zubeldia não querer tocar no assunto, talvez porque ele não soubesse, ou talvez soubesse, ou talvez tenha sido orientado a não falar, enfim, tudo, mas não ter um dirigente ali na hora para definitivamente colocar uma posição do clube, né? Porque assim, quando chega um dirigente e bota a posição do clube, tudo que vier abaixo já não interessa mais. É a instituição se posicionando de uma forma, mais uma vez, profissional, né? Mas se tem uma coisa que o profissional é uma linha absolutamente transparente, é o futebol, principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. Que você xingue alguém, que você fale uma grosseria no campo, que você xinga, morda a bola, queira qualquer coisa. Eu acho que assim, no calor da emoção, tudo bem. Mas a sucessão de desrespeitos ao próximo que existem em escalada no futebol é algo surreal. Desde o treinador que fica xingando o jogador, os seus jogadores, né? Sim, o próprio Isso. jogador. O próprio jogador, haja visto o que o Diniz fez no São Paulo com o Tietê, aí você fala, ah, mas eles são amigos. Cara, mas tem TV, tem um monte de gente olhando. A molecada tá aí O querendo jogar exemplo, bola, né? querendo aprender. Exemplo, exatamente. Humano com o Yuri Alberto, né? Seu burro, É, para todo mundo burro. ver. Exatamente, É. exatamente. Porque tem duas. O Zubeldia e o Abel, eles são completamente destemperados, mas eles não xingam os próprios jogadores. Eles sempre se Não, referem ao adversário, eles protegem o grupo. Tem uma diferença aí no comportamento do Diniz, do Mano. O Diniz está falando com o time dele. sim, é de Ele, boleiro para né? boleiro, mas assim, mas não, Mas, É, não é mas mais não dá, legal. não dá. E você Além toca de num não ser ponto, agradável, né? Não é agradável. é Você tá vendo o jogo ali, desumanizante. se divertindo e vê aquela cena ridícula, grotesca, né? Isso, cara, homens descontrolados, e tem uma né? lição que fica, né, quando a gente pensa no exemplo, isso que você falou mesmo, e aí o Zubeldia e o Abel falam atrocidades para arbitragem, né, enfim, eles Sim. não tratam os jogadores dele assim, mas são descontrolados no que falam também. Eu fico pensando assim, a gente tenta tanto desconstruir em casa, com os nossos filhos, filhas, sobrinhos e sobrinhas e crianças em geral, de educação, de respeito, acabar com essa coisa de menino brincar com o outro xingando, né? E, em geral, Sim. com xingamentos e coisas homofóbicas e misóginas. A gente tenta desconstruir isso. Aí a criancinha tá lá assistindo o jogo na televisão e fala: bom, se eles falam assim e tá tudo bem, o cara não tá nem chateado, eu, quando for jogar bola, vou fazer a mesma coisa. Vou chamar assim, vou xingar, vou. Tá E tudo bem, vou, e porque o meu ídolo vou, faz isso. vou além. Eu joguei bola por 11 anos
10 anos no Colégio Rio Branco, que a minha filha estudava lá. E eu jogava todo sábado, tinha o futebol dos pais. E, gente, eu não, assim, era um negócio de maluco, porque assim, eu encontrava todos esses pais em festa junina, em eventos escolares, né? É, apresentação de teatro, tudo que acontecia. Muitos, a maioria, pais de meninas, como eu também, e às vezes levavam as crianças para assistir o jogo, tudo. Gente, é assim, era dar o apito, começar o jogo, parecia Jekyll and Hyde, sabe? O médico e o monstro. Que aquele cara que era assim o paizão, o cara zen, não falava nada, tratava a criança que nem uma porcelanazinha. Em 2 segundos, o cara, os impropérios saídos da boca dele, a forma como ele discutia por causa de um lateral, eu falava, gente, não é possível. Eu falei assim, imagina se ainda eu sempre falava alto, imagina se a gente estivesse ganhando para jogar. O que não acontecia aqui? Isso aí é tiro, né? Não é possível. E eu tinha que fazer, assim, para eu me divertir, muitas vezes, muitos sábados matutinos, era um exercício mesmo de desconstrução interna. Ficava eu sozinho ali na minha lateral, pensando que eu estava jogando bola, correndo, gastando uma energia, e buscava outros focos para eu me divertir diante dessas mudanças. Então, assim, é cultural. Mas eu acho que assim, nós fomos criados vendo essa figura grotesca do futebolista, do estádio de futebol, que é o lugar onde você extravasa e cura suas frustrações. Não, é entretenimento, é um local de respeito, é um local sério, sim, só vai mudar sendo de dentro para fora. Aliás, como tudo, né? A nossa sociedade só vai mudar se nós mudarmos. Não adianta a gente ficar esperando uma varinha de condão, né? Uma PL mágica aí que vai surgir, que pronto, resolveu a sociedade. Não temos mais problemas. Não, somos nós que temos que mudar acima de tudo, né? Quando a gente vai para o estádio e senta e você não quer nem saber quem está do seu lado, se é uma menina, se é um menino, se é um senhor, se é uma senhora, se é uma pessoa religiosa ou não, você levanta e brada todos os impropérios do mundo para o jogador que errou um cruzamento, você está sendo desrespeitoso com o cara que está assistindo, com o cara que está jogando, com o dinheiro que você pagou para assistir aquele espetáculo. Então, eu acho que assim, eu acho que tudo é um reflexo exatamente dessa. Mas eu acho que começa lá dentro. Eu acho que começa lá dentro. E com esse número de câmeras e de microfones que a gente começa a ver cada vez mais de perto esse comportamento, e eu acho que ao invés de chocar, por incrível que pareça, parece que contamina ainda mais e normaliza ainda mais esse comportamento. E tem uma coisa que você fala também, Pedro, que é assim, a gente mudar, né? Porque a cultura futebol. Gente, eu já fui em jogo do São Paulo, minha família inteira é São Paulina, né? E eu, quando comecei a ir ao Morumbi, levar meus sobrinhos, você podia se misturar ali, né? Na cativa. Na arquibancada, não, mas na cativa você ficava. Gente, eu já cometi misoginia e homofobia. Eu sou fluminense no Rio. Eu já fui para o estádio e falei coisas horrorosas da torcida do Flamengo. Coisas das quais hoje eu me arrependo. Não falo mais. Eu sei que eu Mas a estava gente errada. aprende, né? A gente evolui, não é? Não é assim que Isso, funciona? Sim. exato, porque assim, a gente está mudando, a gente tem que mudar. Uma coisa é você estar jogando com alguém, você quer abalar psicologicamente aquela pessoa. Eu já joguei muito tempo, eu joguei futebol, tentei ser profissional. Dá para você abalar psicologicamente aquela pessoa falando, você não joga nada, você é Ah, horrorosa. sim. Tem Ah, um sim. limite, né? Tem um limite, mas você falar uma coisa, vamos supor, bom, o De Sábado saiu preso do Morumbi, gente, a gente já teve isso, né? Uhum. O Sim. grafite já foi vítima de racismo do argentino De Sábado e o cara saiu algemado. E muita gente na época falou que exagero, né? E hoje a Muita gente está vendo gente. que não é exagero. Que assim, Não. você fala uma coisa e você ignora que você está cometendo um crime. Vamos supor. Mas você vê a Sim, reação do teu companheiro. Você vê onde aquilo pegou. A reação do Navarro, ela é devastadora. sim. É tipo o Luigi. Nessa É. hora, você fala: "Caralho, eu errei". Porque Exato, exato. daí alguém Por isso que assim, ele falar de cabeça quente, eu até consigo chegar nesse a lugar, gente consegue olhar por né? aí.
Aí, no Mas momento em que você vê o tamanho da caca que você fez e aquele escalão, aquela escalada, tudo, você não tira o pé, né? Que seja tete a tete, gruda no cara e fala, mano, isso, errei, desculpa, tá tudo errado, entendeu? E aí você vê, é o que você falou, a gente aprendeu. E uma vez eu estava numa discussão, né, com pessoas mais ou menos da mesma idade que eu, e houve essa ponderação, né? Pô, mas tá ficando chato, não pode falar nada, e não sei o quê, que tá. Aí eu coloquei assim, eu falei, ó, vamos pensar dessa seguinte forma. Nunca ninguém se ofendeu com tal coisa, ok? Ok. Agora, a partir do momento que você fala e uma pessoa se ofende, a pessoa ofendida que está errada? Ou é exato, você que ofendeu exato, que está errado? exato. Não, não, aí está errado. Falei, então, a partir desse momento a gente aprende, não falo mais. Não é não falo mais para ela. Não, eu não falo mais, é só isso. É mais fácil, né? É mais simples. Você coloca uma trava ali e fala, pronto. Eu pensava assim, gente, a gente fala do humor, o humor teve que se adaptar, os desenhos animados tiveram que se adaptar. É claro que a gente aqui pode entrar numa série de discussões de camadas do quanto era, se era ingênuo, se era lúdico, se não era. A gente pode ir para um monte de lugar, mas eu sempre falo, no momento em que uma pessoa se incomodou, tá Exato, errado, acabou, tá exato, errado, exato. tem que mudar. É isso. E a gente e ter um entendimento, se a gente vive num país em que existem leis a respeito disso, e ainda assim as pessoas falam, ah, mas é exagero, mimimi, popopó. Imagina você 30 anos atrás se levantar e dizer, parem com esta homofobia. Não é porque as pessoas não se Sim. incomodavam, é porque não tinha espaço para você falar disso publicamente. Não Você ia tinha, ser exatamente, não tinha. execrado, né? Então, assim, sempre foi homofobia, sempre foi racismo, sempre foi misoginia. É que não havia Sim, espaço para as pessoas incomodadas, não tinham plataforma, né? As pessoas tinham medo de se manifestar. Então, o que a gente está vendo agora é isso. E parece que ontem o que aconteceu foi alguém avisou o Navarro. No Brasil é crime. Tá? Então, assim, sim, existe algo que você possa fazer a respeito. E aí ele, sim, né, aproveitou para poder ir além, porque a gente sabe que, assim, depender da Comebol, né, $20 mil de multa e segue o jogo, né? É, E 20 é. mil dólares de multa que não é o jogador que paga, que normalmente é o clube, e que aí vem de um outro lugar, ou seja, não acaba não doendo no bolso de ninguém, acaba não acontecendo nada, né? Então, assim, realmente é triste, independente do clube que seja, independente da torcida que seja, é triste, porque a gente está falando de seres humanos, né? A mesma coisa que, bem, enfim, é uma agressão, acima de tudo, é uma agressão. Vai, como você disse, vai ter gente que vai falar, pô, mas é no calor do jogo, tudo, bababá. Mas foi o que a Mili falou, no momento que você olha, que você vê que você destruiu aquele ser humano, Isso. né? Que ele não quer jogar mais, ele não quer estar naquele Isso. Ele lugar não mais, ele quer ir consegue mais embora, jogar, quer ir né? embora. E às vezes, assim, às vezes aquilo foi dito umas 300 vezes ao longo do jogo para outros e não aconteceu nada, né? Mas naquele cara, naquele momento, naquela condição, pegou por qualquer motivo que seja. A partir do momento que você percebeu que aquilo não pegou bem, esquece, cara. Se redime rápido. Vai lá E no aí, vestiário, pede desculpa, faz alguma isso, coisa. Pedro, aí é que tá, porque você toca num ponto que para mim é fundamental, assim, a gente está perdendo a capacidade de ser humanos. Pelo Exato. seguinte, você viu o erro, aí o Zubeldia podia ter entrado lá e falado assim: "Ô, meu querido, vai lá e pede desculpas imediatamente. Isso que você fez não se faz". Ou o Casares podia, no dia seguinte, ter feito um vídeo, ou alguém podia ter ido no vestiário do cara, o São Paulo inteiro ido no Sim, vestiário. Sabe por que não fazem? Porque o jurídico entra em cena. sim, aí vira uma questão Agora, institucional, e aí pronto. ninguém Aí vai falar agora, nada, o que vocês senão a gente dá o falarem flagrante, aí a gente pode tomar uma pode culpar punição. vocês. Vamos fazer aqui um pedido de desculpas que não pede desculpas, tipo, desculpas É, se eu te ofendi. Não, não é. Desculpas por ter te causado tanta dor, mas o jurídico não autoriza que isso seja feito. Porque aí você. Então, a gente pegou uma rota muito errada, sabe? Para um lugar muito errado. Porque ali vai saber se o Navarro passou fome,
se ele conhece pessoas que passam, eu não sei, pegou. É exatamente Pegou, isso que você exatamente, falou. exatamente. Às vezes, eu estava tentando achar um exemplo, mas foi o que você falou. Às vezes uma frase, no caso, essa frase que ele disse, ela é infeliz do começo ao fim. Ela não tem, Isso, ela é, isso. se eu sempre coloco, acredito que ele tenha dito, senão não teria tomado a proporção que tomou, e os atos subsequentes provam que, se ele não disse exatamente isso, alguma coisa bem perto disso ele disse, tanto que está todo mundo de peixe ensaboado fugindo do assunto. Mas às vezes poderia ter sido uma frase mais ingênua que essa, e talvez nem tão ofensiva, mas é aquilo, você falou, pegou de mau jeito. Pegou de mau jeito, para tudo, esquece a camisa que você está usando, esquece que você está num estádio de futebol com 50 mil pessoas, dá um passo para frente, pede desculpa e vamos seguir a vida, entendeu? É como como aconteceu. Eu acho assim, quando eu vejo um jogador que faz uma falta idiota e ele é expulso, e ele na hora vê que ele fez, e ele pede desculpa para os caras do time, para o professor, e pede desculpa para a torcida, eu falo, esse cara, ele é melhor que os outros, ele é melhor que os outros porque ele esqueceu a instituição. Ele falou, porra, o jogo estava tão legal, eu estraguei a brincadeira de todo mundo, agora vai ficar vou estar a semana inteira nesse perrengue falando de mim. E ele pede desculpas. Então, assim, quando você se desconstrói ali na frente de todo mundo e vira um ser humano, cara, de novo, a gente não estaria mais falando sobre esse assunto, estaria resolvido, não teria Isso. advogado, não teria polícia, não teria nada, estaria resolvido, simplesmente E estaria a gente resolvido. estaria falando do São Paulo que fez o que ninguém imaginou que ele fosse fazer. Se classificou com Exatamente. méritos, em segundo, né, ou a segunda melhor campanha dessa Num fase. jogo horrível, diga-se de passagem. E Não ninguém, vamos né? esconder, né? Pedro, O fato de que o jogo foi você, horrível. você que já jogou bola, se tivesse chegado ontem no Morumbi a tempo paramentado, tinha chance de estar no banco de reservas, porque E pegaram os teria tido meninos um tudo índice de melhor de Cotia. cruzamento do que todos ali em campo, isso eu garanto.